Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Olá, amigos! Eu sou o Handerheim da Amazing Facts Brasil, um ministério dedicado a trazer conteúdos incríveis da Bíblia de maneira clara e fácil de entender. Que bom que você está sintonizado conosco hoje para aprender ainda mais da Palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é o vilão do Apocalipse. E para que você se aprofunde ainda mais nesse assunto, nós queremos lhe presentear com esse brinde especial, a revista Quem é o Anticristo? Para adquiri-la é fácil, você só tem que acessar o link anticristo.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece nesta tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 83 98159 5567. Que Deus o abençoe ao extrair da Bíblia fatos incríveis. Amazing Facts, com Doug Batchelor. Eu não sei se você se lembra de uma figura muito conhecida em Medellín, lá no país da Colômbia. Lá nós gravamos uma série. Ele era uma espécie de herói ali. Pablo Escobar. Foi o maior traficante de drogas de toda a história. Surpreendente, não? Na verdade, eu tenho alguns fatos surpreendentes aqui. Eu não quero esquecê-los, então vou ler alguns para vocês. Mas em sua época, ele era o homem mais rico do mundo. Ele tinha 30 bilhões de dólares. Pelos padrões atuais, teria sido mais de 50 bilhões de dólares. Nos anos 80, a demanda era tão grande que Pablo Escobar e seu cartel de Medellín, que vendia principalmente cocaína, entregava 15 toneladas de cocaína para os Estados Unidos diariamente. Isso é equivalente a 2 elefantes africanos de cocaína. Durante o auge do tráfico de drogas, ele fazia 60 milhões de dólares por dia com cocaína. É impressionante. Eu já li que esse homem tinha tanto dinheiro que ele tinha que gastar todo mês $2.000 só em elásticos para juntar o seu dinheiro. Ele tinha tanto dinheiro guardado em celeiros tropicais que anualmente ele perdia $2 milhões por ratos que comiam dinheiro, sem falar do mofo também. Ele tinha 5.000 acres de terra perto de uma pequena cidade colombiana, onde construiu uma mansão de 20 quartos, para a qual ele convidava celebridades de todo o mundo. Ele tinha sua própria arena de touros, zoológico, hipopótamos, etc. Estima-se que ele foi responsável por aproximadamente 4.000 mortes, incluindo juízes e um candidato presidencial colombiano. Mas ele nunca ficou satisfeito com todo esse dinheiro. Ele queria ser amado pelo povo. Ele queria ser o presidente do país. E começou a distribuir dinheiro para aldeias pobres, escolas públicas, e ele nem conseguia gastar tão rápido o dinheiro. As pessoas o amavam, achavam que ele era um verdadeiro herói. E o curioso é que ele tornou-se político. Ainda assim, não estava satisfeito. Queria mais poder, queria mais. E quando algumas das outras pessoas na política começaram a investigá-lo mais cuidadosamente, bem, ele as matou. Ele tinha um ditado: dinheiro, prata ou chumbo para as balas. Ele dava a escolha às pessoas. Ele dizia: ou você coopera e fica comigo, ou você morre. E quando os juízes começaram a investigá-lo, ou as pessoas testemunhavam contra ele, elas morriam. Quando uma pessoa concorreu contra ele, bem, ela foi assassinada. 4.000 assassinatos. Ele não era feliz. Mais. O que nos lembra de outro personagem que provavelmente inspirou pessoas como Escobar. Pessoas como Hitler, Stalin. Simplesmente eles têm um desejo insaciável de serem maiores, de ter mais poder, mais dinheiro, domínio sobre a vida das pessoas. E também nos lembra da origem daquele grande demônio sobre o qual lemos na Bíblia Sagrada. Hoje falaremos sobre o vilão do Apocalipse. Na verdade, ele é o vilão de toda a Bíblia, conhecido como o Diabo. A primeira pergunta que faremos essa noite é: com quem se originou o pecado? Você sabe que Jesus veio para nos salvar dos pecados. Ora, mas por que existe pecado no mundo, se Deus criou tudo perfeito? De onde veio o pecado? Alguns se perguntam: quem pegou o primeiro resfriado? Quem foi o primeiro HIV positivo? De onde vêm essas coisas? É um mistério.
Bem, a Bíblia nos dá a resposta. Podemos ler em Apocalipse 12, verso 9, referindo-se àquele como a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Então, é aqui que ele é chamado de serpente, de diabo, de Satanás, e também de dragão. A origem de Satanás é, acredite ou não, não aqui na terra, mas no céu. A Bíblia diz que o diabo peca desde o princípio. O pecado se originou com Satanás. Satanás é esse arqui-inimigo, ele é muito real. Sabe, eu não acho que apenas Deus envia seus anjos para as nossas reuniões. O diabo também envia os dele para nos distrair e impedir que ouçamos a palavra. O conflito é muito real. Paulo diz que nós não lutamos contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Existe Deus e seus anjos bons, e existe o diabo, o poder maligno que atua neste mundo. Qualquer um que olha para a história do planeta percebe que existe o bem e o mal. Veja o que fazem alguns terroristas, colocam uma pessoa numa gaiola e ateiam fogo nela. E ainda filmam isso e mostram para todo mundo. Isso é a encarnação do mal. Algumas pessoas já me disseram, olha, eu fui para Deus porque quando me convenci de que existia um mal absoluto, aí pensei, bom, também deve haver o bem absoluto. E certamente podemos ver evidências do mal neste mundo. Então, qual era o nome de Satanás antes de pecar? E onde ele vivia naquela época? Duas principais passagens do Antigo Testamento nos falam sobre o diabo. É possível aprendermos um pouco sobre ele. Uma delas é em Gênesis, mas ele não é chamado de diabo. Também há outra passagem em Isaías, que começa falando sobre um rei, e então descobre-se o poder por trás deste rei perverso. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. A palavra Lúcifer é latina, significa portador de luz, mas em hebraico é Elial, estrela da manhã. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no seu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Dá para ver que ele era orgulhoso. Eu. Sabe, eu ouvi dizer que pessoas internadas com problemas mentais dizem as palavras eu, mim e meu 5 vezes mais do que as pessoas consideradas normais. O egoísmo deixa você louco. E a própria ideia de que a criatura poderia se rebelar contra o Criador, para mim isso é loucura. Ainda assim, ele achou que poderia mesmo derrubar o próprio Deus. E não se esqueça, Lúcifer era muito poderoso. Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante. Veja como ele era lindamente adornado. Turquesa, ônix, jaspe, zafira, carbúnculo, esmeralda e ouro, em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. Ele tinha um talento musical incrível. É por isso que ele usa música. No dia em que foste criado, foram preparados. Ele foi criado, não nascido. Anjos são criados, eles não nascem. Então está falando de um ser criado que estava no jardim de Deus. Tu eras o querubim ungido para cobrir. De quem ele está falando aqui? É claro que de um anjo, ele era um querubim, acima de todos os outros anjos. Era um querubim cobridor. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Deus criou o diabo? A Bíblia diz que Deus só faz coisas boas, mas ele criou o diabo? Ou ele criou um anjo perfeito que se tornou um diabo? Quantos de vocês conhecem famílias maravilhosas, com um bom pai, uma boa mãe, vários filhos, mas um deles acaba sendo uma criança problemática. Uma criança realmente perversa. Na mesma família, bons irmãos e boas irmãs. Mas um deles faz escolhas erradas. Deus é um bom pai. Caso você esteja pensando que Deus cometeu um erro. Número 3. Qual foi a origem de Lúcifer e qual era sua posição? Vamos elaborar um pouco mais esta questão. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Os anjos são a ordem mais elevada de Deus, são os ministros dele.
A Bíblia diz que o homem foi criado menor que os anjos. Lúcifer era o mais elevado dos anjos. E se eles são espíritos ministradores de Deus, então Lúcifer deve ter sido uma das primeiras criações de Deus. Líder dos anjos. Incrivelmente lindo, grande e poderoso. Não subestime o poder do diabo. Um dia, Deus tirou sua proteção de Jó, e ele disse ao diabo: "Tudo bem, vou deixar você afligi-lo." Logo em seguida, o diabo fez descer fogo do céu. Depois enviou um tornado para matar os filhos de Jó, colapsando toda a casa dele. Todas essas calamidades aconteceram porque Satanás tinha poder sobre essas coisas. Veja, eu não estou glorificando o poder dele, mas você tem que entender quem é seu inimigo. Eu só queria que você ficasse ciente disso. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Tu eras o querubim ungido para cobrir, ele era o querubim cobridor, e te estabeleci. Alguns de vocês se lembram da história da Arca da Aliança, não é? A Arca da Aliança é o símbolo do trono de Deus. E lá na Arca havia duas criaturas. Eram anjos, querubins. Havia dois deles. Eram chamados de querubins cobridores. Se você ler Isaías capítulo 6, fala sobre o trono de Deus. E ao lado do trono de Deus há esses dois serafins, esses dois anjos, dizendo: Santo, Santo, Santo. Tem 6 asas, com 2 cobrem o rosto e 2 os pés. Com as últimas 2 eles voam. Eles estão à mão direita e esquerda de Deus. Estes anjos possuem uma posição muito respeitada. Agora, você já notou que quando o Papa se senta em seu trono, especificamente a da Basílica de São Pedro, há 2 anjos, um à esquerda e outro à direita? Você já viu isso? Isso vem daquele capítulo da Bíblia que fala sobre Isaías. Lúcifer ocupava a posição mais elevada. Ele estava bem à direita de Deus. Mas ele caiu. Está gostando da mensagem? Aproveite esse breve intervalo para se aprofundar ainda mais nesse assunto e solicite o seu brinde gratuito, a revista Quem é o Anticristo? Para adquiri-la é fácil. Você só tem que acessar o link anticristo.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece nesta tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 83 98159 5567. Que Deus o continue abençoando no estudo de hoje com o pastor Doug Batchelor. Gostaria de conhecer o plano de Deus para nosso mundo devastado, conforme revelado pela profecia bíblica? Quer soluções práticas e confiáveis para os maiores desafios de sua vida? Motivantes e esclarecedores, os manuais de estudos da Amazing Facts trazem 27 lições temáticas baseadas na Bíblia, com belas imagens e respostas diretas, fáceis de entender. Cada manual de estudos apresenta respostas bíblicas relevantes para as perguntas mais importantes de sua vida. Como posso ter relacionamentos mais saudáveis? Como e quando Jesus voltará outra vez? E muito mais. Não deixe seu futuro ao acaso. Transforme sua vida com as verdades extraídas dos manuais de estudos bíblicos da Amazing Facts. O que você está esperando? Peça seu kit completo de manuais de estudos hoje mesmo, acessando aflivraria.com.br. Não sabemos por quanto tempo ele foi um anjo bom e amável. Se você o conhecesse naquela época, você gostaria dele. Porque tudo que Deus faz é bom. É isso que a Bíblia diz. Se você quiser saber quais são as intenções de Deus, olhe ali no Jardim do Éden. Durante a criação deste mundo, ele criou algo novo a cada dia. E ao final do dia, ele sempre dizia que aquilo era muito bom. O que Deus criou foi um grande paraíso. E igualmente maravilhoso era o céu. Tudo que Deus faz é bom. Há uma harmonia perfeita. Quanto tempo isso durou, eu não sei. Lúcifer pode ter sido um anjo bom e amável por milhões de anos, não temos como saber. Mas algo aconteceu. Ele ficou insatisfeito, começou a ter ciúmes da honra e da adoração que Jesus recebia das outras criaturas. Jesus antes da encarnação, é claro. Ele ambicionou essa posição e começou a ficar ressentido ao ver como as criaturas adoravam o Criador. Começou a odiar as leis de Deus. Ele pensou, somos seres inteligentes, não precisamos que Deus nos diga o que fazer. Eu deveria ter o poder dele. Por que eu não posso criar coisas, ora? Ele ficou ressentido quando Deus criou este planeta? Por ter criado os seres humanos à imagem e semelhança dele. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso é um grande ato de amor.
E os anjos não podem procriar. Jesus diz que os anjos não se casam e nem procriam. Então, ele começou a se ressentir por não ter o poder de Deus. Ele começou a querer a posição de Cristo. E começou então um plano para tomá-la. Agora eu quero que vocês façam algo por mim. Só por um momento, quero que feche seus olhos e comece a imaginar a aparência do diabo. Mas não por muito tempo, tá? O que você vê? Quantos imaginaram um cara vermelho de cavanhaque? Alguém aí imaginou um cara vestindo um colã vermelho? Bem apertadinho? Quantos de vocês já viram esse tipo de imagem do diabo? Chifres? Tridente? Ele nem é o Batman, mas dão a ele asas de morcego. Essas imagens vêm da Bíblia? Sabe, ele até fica feliz. Tem uma marca de alimentos aqui nos Estados Unidos, cujo logotipo é exatamente essa imagem que temos dele. Isso faz parecer que ele não passa de uma piada. Mas ele é muito real. Não é piada. E ele ama que as pessoas pensem que ele se parece com este serzinho cômico. Mas, na verdade, a Bíblia diz que a aparência verdadeira dele é a de um anjo de luz. Ele é lindo. Sim, isso mesmo, um anjo de luz. 2 Coríntios 11. Falaremos mais sobre isso. Mas, afinal, o que o levou a pecar? Lemos novamente em Ezequiel 28, 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Tu dizias em seu coração, eu subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Já ouviram a expressão, o poder corrompe? E o poder absoluto corrompe absolutamente? E não é só o poder que corrompe. Outras coisas também corrompem, como o dinheiro. Outro elemento corrompedor é a popularidade. Ou mesmo bênçãos como um corpo bonito, um rosto bonito. Isso pode fazer com que elas percam a cabeça. Já o diabo, por ser tão estimado entre os anjos, passou a querer ser adorado. Agora ele queria tudo, mas sentiu inveja porque Jesus estava acima dele. Isso é interessante. Se você levar uma criança a uma sorveteria e der a ela uma casquinha de bola dupla, ela vai ficar muito feliz. Agora experimente dar ao irmão dela uma casquinha de bola tripla. Não é mesmo? Qual é o nosso problema? Temos esse ciúme, esse ressentimento. E ele passou a cobiçar a posição de Deus. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Eu quero ser Deus. Ele então pôs em prática um plano. Sabendo que tinha que trabalhar sutilmente, começou a circular entre os anjos não caídos do céu. Todos eram santos até então. E ele começou a espalhar insinuações, dúvidas sobre Deus. A gente não precisa dele nos dizendo o que fazer. Nós podemos ser os nossos próprios deuses. Afinal, por que a gente não tem glória como ele tem? Por que as criaturas dos outros mundos não nos adoram? Ele então começou a semear essas sementes de dúvidas, perguntas. Ele foi o primeiro a espalhar dúvidas, e foi brilhante nisso. Ele tinha uma inteligência sobrenatural, nós não conseguimos compreendê-la. Ele concentrou toda a sua energia nisso. Ele pensou, se eu puder atrair todos os bilhões de anjos para o meu lado, nem Deus será páreo para mim. Eu sei que parece loucura, mas foi o que ele fez. Começou uma rebelião no céu. E 1/3 dos anjos deu ouvidos a ele. Quando você lê lá em Provérbios 6, versículos 16 a 19, diz assim, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Primeira coisa, olhos altivos. Segunda, língua mentirosa. Terceira, mãos que derramam sangue inocente. Quarta, um coração que trama projetos iníquos. 5, pés que se apressam a correr para o mal. 6, testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª, o que semeia contendas entre irmãos. Vocês perceberam? O que Deus mais odeia, a 7ª coisa, é aquele que semeia discórdia entre irmãos. E o que Lúcifer fez? Ele começou a fazer exatamente isso, o que acabou resultando em uma grande rebelião. E tiveram que ser expulsos. Mas antes de eu chegar nessa parte, alguns devem estar se perguntando. Pastor Doug, certo, deixa eu fazer a pergunta mais importante. Se Deus está no comando, se Deus é todo-poderoso, por que ele tolerou isso? Ora, uma vez que uma criatura começou a se comportar assim,
É óbvio que Deus cometeu um erro na programação deste ser, como um problema de software. Deus errou a programação. Deus criou Lúcifer defeituoso. E se não houvesse esse defeito, ele nunca teria feito isso. Por que Deus criou um anjo que tinha capacidade de se tornar um demônio? Não dava, pelo menos, para ter criado ele sem tanto poder assim? Aí a gente não teria os problemas que temos hoje no mundo, ou em nossas vidas. Por que Deus fez isso? Ele cometeu um erro? Deus poderia ter criado Lúcifer sem a capacidade de se rebelar? Sim. E por que ele não o fez? Porque Deus dá liberdade às suas criaturas. A maior prova de que Deus é um Deus de amor é o fato de Deus dar às suas criaturas a liberdade de rejeitá-lo. Quantos são pais aqui? Por acaso você sabia que antes de você ter um filho, havia o risco dos seus filhos não te obedecerem? Ainda assim você os teve. Certo? Aliás, quantos de vocês querem ser amados? Alguém aqui teve filho porque queria amor? Ficou surpresa, não é? Alguns de vocês tiveram filhos porque queriam amá-lo. Sabe, eu dou risada quando vejo os jovens casais, a menina olhando para o rapaz e dizendo: "Eu queria tanto um bebê." Acho que ela não sabe que os bebês crescem, né? É como os meus filhos que diziam: "Pai, eu quero um cachorrinho." O problema é que depois de um mês o cachorrinho vira um cachorrão. Mas nós temos famílias, adotamos cães, porque queremos ser amados, só que existe um risco em ser amado. Veja, eu quero amor como você, eu admito. Gosto mais de ser gostado do que de ser odiado. E descobri uma maneira de ser mais amado. Ela veio com o meu celular. Boa noite, Pastor Doug. Boa noite, celular. Como vai você esta noite? Eu estou bem, e você? Bem, minha bateria está carregada, então acho que posso dizer que eu vou muito bem. Que bom, fico feliz. Pastor, eu tenho uma coisa para te dizer. Pois não, celular? Eu simplesmente não te disse ultimamente o quão maravilhoso você é. O senhor é simplesmente magnífico. E digo mais, você é bonito, lindo, alto, inteligente. Eu te amo, Pastor Doug. Eu quero dizer que te amo do fundo do meu coração. Eu te amo demais. Eu te amo, 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 amo. Você é fofo, você é o melhor. Eu te amo, Pastor Doug. Eu acho que isso pode me fazer milionário. Afinal, quem aqui não quer ser amado? E eu tenho um celular que diz que me ama. Ora, mas por que isso não funcionaria? Isso aqui é amor? Ora, eu fiz ele dizer que me ama. O celular não me ama. Poderia Deus programar Lúcifer para dizer eu te amo? Claro, teria sido amor. O fato de Deus ter dado liberdade a nós já mostra que podemos escolher amá-lo ou não. Ele não destruiu Lúcifer completamente após a rebelião dele, porque isso faria com que as outras criaturas passassem a amar a Deus por medo e não por amor. Deus quer que o obedeçamos por amor. E qual foi o resultado da rebelião de Lúcifer no céu? Infelizmente, uma guerra aconteceu. As palavras guerra e céu são paradoxo, mas é o que diz Apocalipse, capítulo 12, verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. E dragão é o nome simbólico para Lúcifer. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Eles foram expulsos de lá. Mas para onde eles foram? Onde fica a atual sede de Satanás? De onde ele continua sua rebelião contra Deus? Para onde será que vocês acham que ele foi? Sim, aqui mesmo. Mas eu queria fazer uma pausa e perguntar: que arma foi utilizada naquela guerra? Será que eles usaram armas? Nós tentamos ilustrar isso em um DVD chamado Conflito Cósmico. Alguém já assistiu? A gente não sabia como retratar isso. Aí tivemos a ideia de usar sabres de luz. Mas é que tem um verso na Bíblia que fala sobre um anjo com uma espada. E, bem, essa é a única referência de arma que a Bíblia diz que eles usam. Mas eu duvido que eles usem armas como nós aqui, porque eles são criaturas espirituais. Mesmo assim, foi uma guerra tremenda. E, finalmente, eles foram expulsos lá do céu. Então, para onde eles foram?
Ele percorreu todo o universo tentando enganar outras criaturas, até que finalmente conseguiu enganar alguém aqui. Você lê em Apocalipse, capítulo 12, verso 4, que a cauda traiu 1/3 das estrelas. E estrelas na Bíblia é um simbolismo de anjos. Então veja, de todos os anjos do céu, ele conseguiu enganar 1/3. São muitos anjos. Se Deus tem anjos bons que nos guardam, o diabo provavelmente tem demônios que nos tentam. Alguns de vocês talvez tenham lido C.S. Lewis, The Screwtape Letters, onde ele fala sobre a maneira como o diabo está sempre tentando trabalhar e conspirar para fazer os seres humanos caírem, e como Deus intervém para salvá-los. Então foram lançados aqui, e aqui eles estão. E novamente, lemos em Apocalipse 12, verso 9, "E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos." Então não resta dúvida, Satanás e seus anjos estão aqui embaixo. Mas não é lá embaixo no centro da terra. Quando o diabo foi diante da Assembleia Celestial, lá no livro de Jó, Deus diz a Satanás, "De onde você vem?" Ele sabia de onde, mas fez essa pergunta pelas outras criaturas, que estavam ali reunidas nessa Assembleia. E ele disse de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, é do meu domínio que eu vim. Eu reino a terra. Então, Satanás estabeleceu o seu quartel-general aqui. O próprio Jesus disse que ele é o príncipe desse mundo. Certa vez, Satanás ofereceu a Jesus esse mundo, porque ele acha que é dele. Isso porque o mundo rejeita Cristo. Largo é o caminho que conduz à destruição. Estreita é a porta, apertado o caminho que leva para a vida. Isso porque ele engana as pessoas. É muito triste. Amigos, chegamos ao final de mais um Amazing Facts com Doug Batchelor. Que bênção é estudar a Palavra de Deus, não é verdade? Obrigado pela sua audiência e não se esqueça de solicitar o seu brinde gratuito, a revista Quem é o Anticristo? Para adquiri-la é fácil, você só tem que acessar o link anticristo.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece nesta tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. Até o próximo programa e lembre-se, a mensagem de Deus é a nossa missão. A Amazing Facts impactou minha vida. Louvo a Deus pela Amazing Facts. A Amazing Facts transformou tudo. Todo esse processo de chegar onde estou. A Amazing Facts tem sido... Eu me senti bem, não me senti condenado. Comecei a ler a Bíblia. Eu me batizei na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu vi que a vida era muito mais do que aquilo que eu pensava. É Deus que está operando. A mensagem foi tremenda. Siga a Cristo onde quer que ele for. Amazing Facts. Há mais de 60 anos proclamando a mensagem de Deus em todo o mundo. Aí apareceu o logotipo da Amazing Facts. Eu já ouvi muitos pastores diferentes, mas essa tinha sido a primeira vez em que ele disse alguma coisa que eu tive que pegar a minha Bíblia. Sabe, eu nunca tinha ouvido isso antes, e quando eu comecei a ler, eu não queria mais parar. Eu comecei a dar estudos bíblicos, e cada um dos meus amigos começou a mudar, inclusive eu. Eu me perguntava por que aquilo tinha acontecido comigo. Aí Deus me alcançou e eu comecei a enxergá-lo como pai. Eu perdi tudo. E foi então que eu percebi que faltava Deus na minha vida. Eu fui no seminário profético, que abriu a minha mente. Aquela mensagem foi tão poderosa, tão irrefutável, que eu pensei, isso é a verdade. É incrível. Há mais de 50 anos, a Amazing Facts tem transmitido com ousadia a verdade da Bíblia em todo o mundo, em resposta à comissão de Jesus de pregar o Evangelho a cada nação, tribo, língua e povo. Obrigada pelas suas orações e apoio. Não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis.
Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.